Bom, você já deve ter ouvido aquele comentário, né? Puxa, como eu queria ser rico, mudar de vida, ganhar na loteria, talvez. Bom, mas aí tem duas situações. Uma é a pessoa ter mesmo vontade de ser rica e lutar para conseguir isso. Outras são os problemas que o empreendedor tem que enfrentar para fazer uma ideia ter realmente sucesso, porque não é fácil, não. E não é à toa que a maioria das empresas do país não consegue enriquecer. Mas o empreendedor não pode esperar que a situação do país melhore ou que as coisas mudem. É ele que precisa concentrar todos os esforços no negócio para dar certo. E aqui no estúdio do SC no Ar com a gente está Joel Fernandes, que é analista de empresas aí do Sebrae e que já trabalha nessa área já há 8 anos, né? Conversando aí com pequenos empresários sobre justamente essa vontade de virar patrão. Bom dia, Joel, tudo bem com você? Bom dia, obrigado pela presença. Estar aqui. Seja bem-vindo. Bom, na verdade a gente sabe aí que vira e mexe uma empresa é criada aqui no estado, né? Em Santa Catarina. Por que não dá certo, hein? Olha, a gente está trabalhando nesse assunto já, eu estou no Sebrae há 15 anos e a gente está trabalhando nesse assunto há quase 9 anos. Aí a gente fez uma pergunta que seria o seguinte: por que a maioria das empresas brasileiras não se torna rica? Então essa foi uma pergunta que a gente começou a estudar há 9 anos. E o Sebrae é um posto de observação privilegiado, porque lá passa mais de 600 empresas por mês querendo abrir empresas, negócios, não é? E a gente chegou assim a alguma conclusão, e esse aqui é o terceiro livro que a gente está publicando sobre o assunto, tá certo? Esse mereceu um destaque, que o Sebrae Nacional abriu uma chamada pública de patrocínio, a editora Books, que é a editora do livro, ela entrou nesse edital e conseguiu a seleção de mais de 1000 projetos, do qual foi selecionado esse nosso projeto. Vamos só mostrar aqui então, olha só, já que você citou o livro, é o livro atual que você está publicando. Eu quero ser empresário e rico, né? Rico, exatamente. Não adianta ser empresário, pô. Não, olha, o que acontece é o seguinte: a maioria das pessoas, quando abre um empreendimento, ela se identifica muito com o próprio empreendimento. Assim, é comum, por exemplo, uma costureira abrir uma empresa de confecção, um engenheiro abrir uma empresa de TI, um psicólogo abrir de recursos humanos e assim por diante. Ora, a pessoa, quando abre o negócio, ela se identifica muito com o empreendimento. E daí acontece um grande esquecimento, que é a identificação com o investimento, com o capital que a pessoa colocou. Então aqui, por exemplo, no Brasil, diferentemente de outros países, ele não se associa o ato de tirar o dinheiro do bolso para empreender com o retorno deste capital. Entende? Quando a pessoa faz essa identificação, ou seja, eu vou me identificar com o capital, então daí ela guia o olhar para outras coisas. Porque a primeira coisa que a pessoa, assim, que o capital quer, são 4 coisas. A primeira coisa é a segurança do investimento. Porque sabe, se o empreendimento não der certo, ela perde o dinheiro e sai com uma montanha de dívida. A segunda coisa é o que é o dinheiro de volta. A terceira, o dinheiro de volta multiplicado. E a quarta, o dinheiro de volta multiplicado o mais rápido possível. Então seria talvez uma ansiedade do empreendedor, do pequeno empresário principalmente, de querer que o retorno seja muito rápido, que às vezes, geralmente 2 anos é que dá para saber se o investimento vai dar certo ou não, e às vezes acaba fechando, né? Talvez seja essa ansiedade dele. Um pouco disso, mas tem uma outra coisa, assim, que é exatamente a intenção prévia quando a pessoa abre um negócio. Então, quando a pessoa, mesmo que ela não se dê conta, tem uma intenção prévia ao abrir um empreendimento. A maioria das pessoas, a sua intenção prévia é, assim, a sobrevivência, é se dar bem, é a expectativa de que o negócio dê certo para ter uma ascensão social. E essa intenção prévia, ela determina todo o percurso da empresa. Então, é raro, por exemplo, alguém vir lá no Sebrae conversar com a gente e dizer que a intenção prévia dele é fazer um investimento. Normalmente as pessoas vão lá e dizem que eu vim aqui abrir um negócio. Ora, quem abre um negócio é um negociante. Então mas a pessoa não se dá conta disso. Ela continua operando e se identifica demais com o empreendimento na expectativa de que o empreendimento dê certo. E aí ela não guia olhar para coisas que ela deveria fazer se tivesse uma identificação prévia com o investimento. Pois é, quando você conversa então com uma pessoa lá no Sebrae, você já logo de cara vê assim, puta, essa pessoa não vai conseguir ser rico, não vai conseguir ter esse sucesso na empresa? Olha, é verdade que a gente consegue identificar assim, a intenção prévia da pessoa. A gente jamais pode dizer se aquele empreendimento vai ser um êxito ou não. Isso a gente não tem como fazer. Mas a possibilidade de não ser um êxito é grande quando a intenção prévia não é identificada com o investimento. Então, só para lembrar, esse livro ainda vai ser lançado, agora dia 23, é isso, Joel? Dia 23, na próxima quarta-feira. A gente está pedindo assim que as pessoas, vai ser lá no CRC, no Conselho Regional de Contabilidade. E a gente está pedindo para as pessoas que queiram assistir a palestra de lançamento, se inscrevam no site, que é o ótimo. www.euqueroserrico.com.br. Eu quero ser empresário-rico.com.br. E pode se inscrever e faça a sua inscrição. A gente está dando prioridade para isso. Tá ótimo. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, e um bom dia. E eu que agradeço. Obrigado. Obrigada.